Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora, bom dia família, bom dia prezado, fiel companheiro de todos os dias, Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Bem, grande tem sido a revolta contra a política partidária no Brasil, e isso realmente é um fato. A relação da política com escândalos torna-se cada vez mais frequente, não é? Levando a um descrédito crescente por parte da população. Se não bastasse tamanha decepção, temos percebido que números de cristãos que se dizem evangélicos, que se envolvem com a política partidária, têm aumentado, mas não contribuído substancialmente como esperamos para a melhoria deste quadro. Por estas e muitas outras razões, aos que argumentam que não deve o cristão entrar e estar na política. Pois que quando o crente entra na política, corrompe-se. Isso é alguns que declaram. Não é? E isso é uma mentira deslavada, porque não é assim. O crente jamais se corrompe, você sabia? Em qualquer que seja a sua situação ou lugar. Quando se corrompe é porque não foi crente, não teve uma nova experiência, sempre foi corrupto e corruptor. Se dantes nunca houvera demonstrado, é porque nunca se lhe foi dado uma oportunidade. Bem, escute essas palavras, porque eu sei das muitas maldades, dos graves erros que são cometidos. Maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Sabe onde está escrito isso? No livro de Amós, capítulo 5, versículo 12, há milhares de anos atrás. O homem, resultado da evidência da criação de Deus, Deus fez o homem, não é? Sua imagem e semelhança, ele teve o privilégio, não é? Como um presente do seu Criador, né? E disse que era muito bom. E utilizando o seu próprio corpo, fez a mulher. Após isso, Deus instituiu a família, abençoando o casamento, e estabeleceu o seu plano cultural constante de 4 pré-requisitos basilares: crescer, multiplicar, povoar a terra e governar. Então, queridos, Adão era justo, era filho e servo de Deus Altíssimo, e por essa razão cabia a ele, tão somente a ele, o direito de governar. Mas infelizmente Adão, desobedeceu, usando da sua faculdade do livre-arbítrio, e resolveu debandar-se. E entregou a Satanás o cetro de autoridade, o seu direito inalienável, consagrado numa cláusula pétrea da Constituição do governo de Deus, a Bíblia, o governo do planeta Terra sobre suas mãos. Satanás, o astuto e mentiroso falso, o trambiqueiro, corrupto e corruptor e vencedor de ilusões, conseguiu infiltrar-se na igreja do Senhor Jesus. Gente, política significa os negócios públicos do Estado, não é? Política é a arte de governar a cidade, de governar comunidades, a sociedade. Há quem pensa que um evangélico não deve entrar na política, ou seja, não deve participar do processo de administração da coisa pública. Tal assertiva é eminentemente diabólica. A razão disto, não encontra sequer qualquer respaldo bíblico. Se não vejamos, o próprio profeta Daniel foi um homem muito desejado. É um estadista, administrador e um tremendo homem administrador da coisa pública num governo cheio de idolatria e paganismo. Daniel tão logo assumiu o cargo que solicitou do rei, pois postos de prefeitos, e nele colocou seus 3 piedosos companheiros, também homens íntegros, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 2, 48 e 49. O que dizer então de José do Egito, um dos maiores governantes que toda a terra já conheceu, o homem que tirou e teve estratégias e colocou em práticas, estratégias para tirar e suprir o povo e as nações quando estavam em escassez e em tremenda expansão da miséria. Está lá em Gênesis 41, 38 a 42. E de Mardoqueu, o que dizer que se tornou o segundo reino de Assuero, lá no livro de Esté, capítulo 10, versículo 3. Bem, isso é um falso argumento, portanto, dizer que crentes não se devem envolver com político, cristão ou pessoa do bem não se deve. Deve sim. Deve sim. Não é salvo em Cristo, não é sal da terra, não é luz do mundo?
E em Filipenses 4,13, todas as coisas naquele que te fortalece, tu podes fazer, diz o Senhor. O profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, era envolvido com a maquiavélica política babilônica, mas resolveu no seu coração não se contaminar. Por quê? Então, pessoas evangélicas hoje não podem envolver-se com a administração da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país? Claro que pode. É uma falsa teologia dizer que não. Na oração sacerdotal, o próprio Jesus disse: rogo que os tire do mundo, não é? Rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17,15. Ora, pessoal, eu quero dizer para você que nada fazer é tão mal como fazer errado. A organização política da sociedade é a provisão divina para a humanidade caída. Deus não pede que as pessoas corretas se distanciem do processo político do governo e deixem o controle sociopolítico e econômico nas mãos dos malfeitores. Os cristãos, as pessoas do bem que se aproximam do Senhor, não é, devem ser o sal e a luz do mundo social. E, portanto, não pode simplesmente se afastar do processo político. Com efeito, tal abdicação é em si mesmo uma ação política que abre o caminho para o controle político para aqueles que não apoiam valores cristãos que são bons para toda a sociedade, né? Nada fazer é uma receita certa para o pecado ficar senhor da situação. E os cristãos têm tanto direito como o dever de usar a cidadania terrestre, não é? Usar essa cidadania para manter a igreja livre, para manter as entidades livres para cumprir o seu mandato de vida e ajudar como indivíduos a atender às necessidades sociais ou no mínimo, atenuá-las, as gigantes necessidades sociais. Então, existe uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Nas eleições, o crente não deve fugir sob nenhuma alegação do seu dever cívico de sufragar nas urnas da democracia a pessoa em que você vai votar, e jamais votar em branco. Diz a palavra: não devereis eleger sobre vós alguém que não seja vosso irmão, mas elegeis alguém que o Senhor teu Deus escolher. Deuteronômio 17,15. Complementa em Gálatas 6,10. Olhe, na ausência dele, aquele que melhor se aproximar do Senhor. Então, falar em anular votos não é consentâneo com a Bíblia, não é? Não está coadunando com o que diz a palavra e com o que estabelece. O voto é uma arma para ser usada. Ademais, você, crente, né, e você que já fez essa decisão um dia, né, não pode, de outra sorte, nunca mais tornar-se indeciso diante de qualquer que seja a situação. Ou é ou não é, mas nunca em cima do muro. Seu voto deverá visar sempre ajudar a expansão do reino e da melhoria de toda a sociedade aqui na terra, e nunca dar uma mãozinha ao inimigo, ao espinheiro, aquele que quer tomar conta da situação por a nossa negligência ou por a nossa inércia, ou por estarmos aí em ostracismo no nosso por eu mesmo, votando naqueles que desejam levantar por cabeça pessoas ruins para governar sobre nós, quando na realidade devem ser, esses homens devem ser caudas e não cabeças. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para em tudo que tocar, prosperar, diz a palavra. Seu voto deve ser sempre livre e nunca comprado por um benefício qualquer, né? Que tudo que você faz, lembre-se, é para a glória de Deus, e o seu voto é do Senhor e do seu reino. Muitos corruptos e vendelões do corpo do Senhor negociam o seu voto, e muitas vezes o dá a igreja de Cristo por tijolos, por bancadas, e aí vai por diante. Bem, quero lhe reforçar: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. Provérbios 29:2. Quando os ímpios governam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, o justo se multiplica. Olha, Deus sonha em estabelecer na terra o governo do justo. Alguém justificado pelo Senhor Jesus Cristo e escolhido por Deus para governar, sendo governado pelo dono do mundo, pelo aquele que é arquiteto do universo, porque o governo é dele,
como dele são todas as coisas, por ele e para ele foram criadas as coisas, e nada do que foi criado sem ele. E em Isaías 9,6 está essa certeza, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em uma nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, Cristo rasgou também o plano cultural, de Deus, desde o começo, para o homem, ampliando a sua eficiência e a sua eficácia. Portanto, crescer tanto em estatura quanto em conhecimento, em graça e em espiritualidade, olha, esse é um dever nosso, é um dever seu que nos escuta. Multiplicar tanto do ponto de vista humano, reproduzir quanto do ponto de vista espiritual, o crescimento em proporções geométricas de uma igreja na terra, não é? É um dever nosso. Atos 16:5. Encher toda a terra do conhecimento do Senhor é um dever nosso, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Governar em Cristo. Quando nós governamos, somos reis, governantes e sacerdotes, e somos a luz do mundo. Ninguém, acende uma candeia e a coloca debaixo da mesa, gente. Mas põe no velador, na parte da casa mais importante, no teto, na parte mais alta, na rua, no poste, na parte mais alta da sociedade, nos mais altos cargos da administração pública. Essa sim é a nossa missão. Temos uma dívida, eu quero fazer essa menção, temos uma dívida, por exemplo, para com a educação. Enquanto muitos estão enclausurados em seus templos, ou adorando, ou mesmo discutindo e sem fazer nada, e desfrutando das bênçãos de Deus, uma geração toda, ou várias gerações já estão sendo levadas pela educação. Nossos filhos todos os dias aprendem nas escolas de aula sobre evolução, ateísmo, comunismo, hedonismo. Suas mentes estão sendo sequestradas por uma educação corrompida, e agora vem a ideologia de gênero, que graças a Deus temos pessoas que estão se levantando, e autoridades, só pode ser autoridades, está se levantando e impedindo que essa maldita tentativa seja colocada em prática na nação brasileira. E aí no seu estado, e aí no seu município. Totalmente divorciada das verdades eternas reveladas pela palavra de Deus. Não é possível que sempre daremos mais 4 anos para uma turma implodir os alicerces da nossa nação, do nosso estado ou do nosso município. É por esse caminho que você quer o seu estado, o seu município e a nossa nação? É por este caminho que nós queremos que ande? Não, claro que não é. Qual é o Brasil? Qual é o estado e o município que nós desejamos construir? Medite, pesquise, avalie se muitos podem representar suas expectativas de cristão, se estão alinhados com seus princípios, que se eles pensam vão contribuir para a melhoria da qualidade de todos. Se dermos mais 4 anos a esse pessoal que não tem nada e nenhum compromisso com isso, aonde é que nós vamos parar? Olha, você não é obrigado a pensar como eu e até como muitos que pensam como eu. A responsabilidade do seu voto é sua. Mais ou menos estamos tentando fazer a nossa parte para tentar lhe abrir os olhos. Agora, é com você e a sua consciência. Pense nisso, reflita sobre isso. Se te edificou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais uma temática que o Eterno nos conduzir. Tenha um excelente dia, um abençoado dia, um final de semana praticando a sua cidadania. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.